Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. 30º domingo do tempo comum. Hoje é dia de São Gonçalo de Lagos, mês do Rosário, 27 de outubro, ano 2024. Caminhamos-nos para o final do mês de outubro e restando aí 2 meses, para nós terminarmos este ano, 2024, mais um ano que a Pastoral da Comunicação trouxe aqui para os ouvintes da Rádio Comunitária o programa Minutos do Evangelho, na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Prefácio para este domingo, vamos ao prefácio então. Somos chamados a nos alegrarmos em Deus, dando-lhe graças pelas maravilhas realizadas por Ele na pessoa de Jesus. Ele nos livra da ignorância e do erro e cura nossas cegueiras. Ao participarmos da Santa Missa, temos que nos deixar iluminar pela luz imperecível da Palavra e da Eucaristia, para seguirmos o Senhor por caminhos retos que proporcionem a todos acolhimento, esperança e renovação de vida. Tudo isso nós encontramos dentro da Santa Igreja, na celebração da Santa Missa, onde o Cristo Senhor se faz presente. Outubro, temos aí a oração do Papa Francisco para este mês. Todo mês a gente traz uma oração do Papa e esse mês ele pede por uma missão comum. Mês de novembro ele terá um outro pedido, dezembro. Todo ano é desta forma. Vamos rezar então a pedido do nosso Padre Maior, o Papa Francisco. Rezemos para que a Igreja continue a apoiar de todas as formas um modo de vida sinodal, sob o signo da corresponsabilidade, promovendo a participação, a comunhão e a missão partilhada entre sacerdotes, religiosos e leigos, o pedido do Santo Padre Papa Francisco. E esse domingo nós vamos trazer novamente aí os quadros do programa, o programa Minutos do Evangelho. Primeiro momento a gente traz o quadro Momento com Maria, é o momento da gente estar falando de alguma devoção à Nossa Senhora. E neste domingo nós falaremos entre Rosário e Terço. A gente está no mês do Rosário, vamos falar um pouquinho o que é o Rosário e o que é o Terço, bem resumidamente. Momento com Maria de hoje. Logo a seguir aqui da introdução do programa. Vamos estar também com o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica, desta semana que passou. Até lembro que domingo que vem é dia 3 de novembro, dia de Santo Berto, padroeiro aqui da nossa paróquia. E o Padre Rafael, nosso administrador paroquial, nosso pároco, vai estar fazendo uma participação especial no quadro Os Santos da Santa Igreja. Ele vai falar um pouquinho de Santo Berto, A gente aqui da paróquia tem pouco conhecimento do nosso padroeiro. Ele é muito popular na Europa, mas aqui no Brasil não tanto, Então o Padre Rafael vai falar um pouquinho dele. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Mestre, que eu veja um pedacinho do evangelho de hoje, muito bonito também. Padre com a Palavra à Igreja, novamente, vamos estar aí com aquele trio, maravilhoso, que nos auxilia. São 3 ministros da Eucaristia aqui da nossa paróquia, Primeiramente o Eduardo, depois a Jennifer e encerra com o Christopher, Muito interessante aí, cada um traz um tema, e fala um pouquinho aí do tema que traz, Muito bonito. E essa colaboração muito importante para o nosso programa Minutos do Evangelho. Agradeço novamente o Eduardo, a Jennifer e o Christopher. O programa Minutos do Evangelho, vai trazer também a agenda e os compromissos da nossa paróquia. Vamos falar hoje também já do grande novenário em honra a Santo Berto, da festa de Santo Berto. Enfim, tem bastante coisa para falar aí na agenda da paróquia. Vamos ter reflexão, vamos ter música, conhecimento da fé, da tradição, do magistério da nossa Santa Igreja e no final, como todo domingo, como todo programa, o Padre Rafael nos abençoa
e nos traz a bênção de nosso Senhor. Não perca o programa de hoje, a gente está apenas no seu início. Fiquem conosco, programa Minutos do Evangelho. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana desta última semana que passou, 21 de outubro a 27 de outubro, hoje, portanto, segunda-feira, 21 de outubro, a Igreja lembrou Santa Úrsula e as 11 companheiras mártires. Úrsula nasceu no ano de 362, filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra. A fama de sua beleza se espalhou e ela passou a ser desejada por vários pretendentes, embora Úrsula tenha feito um voto secreto de consagração total a Deus. Seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo duque Cananus, que era um general do exército pagão e aliado de seu pai. Santa Úrsula foi educada nos princípios cristãos, por isso ficou muito triste ao saber que seu pretendente era um pagão. Quis recusar a proposta, mas, conforme costume da época, deveria acatar a decisão de seu pai. Pediu então um período de 3 anos para se preparar. Ela esperava converter o general Cananus durante esse tempo, ou então encontrar um meio de evitar o casamento. Mas não conseguiu nenhuma coisa e nem outra. Conforme o combinado, ela partiu para as núpcias, viajando de navio, acompanhada de 11 jovens virgens como ela, que iriam se casar com 11 soldados do duque Cananus. Há lendas e tradições que falam em 11.000 virgens, em vez de 11 apenas, mas outros escritos da época e pesquisas arqueológicas revelaram que foram mesmo 11 moças. Foram navegando pelo rio Reno, e chegaram à Colônia, na Alemanha. A cidade havia sido tomada pelo exército de Átila, o rei dos hunos. Eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou encantado o próprio Átila. Ele tentou seduzi-la e propôs-lhe casamento. Ela recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da terra, Jesus Cristo. Átila, enfurecido, degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro de 383. Em Colônia, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e das suas 11 companheiras, mártires, da Santa Igreja. Na terça-feira, dia 22 de outubro, dia de um santo da nossa atualidade, São João Paulo II. Karol Józef Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920 em Wadowice, na Polônia. Filho do oficial do exército polonês, Karol, o nome do pai era Karol, e de Emília Kaczorowska. Teve uma gestação de risco a sua mãe. Aos 21 anos, Karol ainda perderia o último membro da família, que era o seu pai. Foi com ele que aprendeu o amor à Virgem Maria, a honestidade, a bravura, o patriotismo. A dor dele se transformava em oração. Durante a ocupação nazista, que Karol já se caminhava em direção ao sacerdócio nesse período, clandestinamente, em 1942, entrou para o seminário, tendo aulas secretas na residência do arcebispo de Cracóvia. Lembrar que a Polônia foi invadida por Hitler, Em 1964, tornou-se arcebispo da Cracóvia. Em 1967, cardeal, por indicação de Paulo VI. Wojtyła foi eleito papa em 16 de outubro de 1978, no conclave que sucedeu à morte do Papa João Paulo I. Era a primeira vez em cerca de 450 anos que era eleito um papa não italiano. Escolheu o nome de João Paulo II e implantou em seu papado os valores que tinha aprendido ao longo da vida, no anúncio do Evangelho de Cristo. Nos últimos anos de vida, lutou bravamente contra o Parkinson. Entrou para a eternidade no dia 2 de abril de 2005, Muitos de nós, a maioria de nós, acompanhou o estudo, Quarta-feira, 23 de outubro, dia de São João de Capistrano. Capistrano, em Abruzzo, é a cidade natal de São João de Capistrano, filho de um barão alemão que logo se mudou para Perugia,
para estudar direito. Rapidamente fez carreira, tornou-se jurista e governador da cidade. Mas com a ocupação desta pela família Malatesta, foi preso. Libertado, tornou-se frade franciscano. Em total dedicação à causa do Evangelho, ele começa a viajar pela Europa Central na tentativa de recrutar homens. Grande resposta terá entre as populações húngaras, as mais expostas às ameaças dos turcos. À frente de um exército de 5.000 homens, parte então para Belgrado. O objetivo é romper o cerco da cidade operada pela frota fluvial, liderada por Mohamed II. Uma semana depois vem a vitória terrena, que transforma o frade idoso em general vitorioso. No caminho de volta, no entanto, prostrado de fadiga e tendo contraído a peste, São João de Capistrano morreu no convento de Ilok, na atual Croácia, em 23 de outubro de 1456. Mais um grande santo da nossa Santa Igreja. Isso foi quarta-feira, 23 de outubro, São João de Capistrano. Prosseguindo então, vamos para a quinta-feira, 24 de outubro, Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio nasceu em Salent, uma cidade próxima de Barcelona, em 1807. De uma família muito numerosa, foi educado de modo profundamente cristão. Distinguiu-se logo pela sua devoção à Santíssima Virgem Maria e também à Eucaristia. Mas, como em todas as famílias numerosas, teve que dar uma mão na família, Por isso, dedicou-se à atividade de tecelão, junto com seu pai. Santo Antônio Maria Claret ajudou o pai numa fábrica de tecido até os 22 anos. Abandonou tudo e ingressou no seminário. Aos 28 anos foi ordenado sacerdote. Seu ideal, entretanto, ultrapassava os limites da sua paróquia. Ao ver a pobreza dos missionários e as portas se abrindo, Santo Antônio, com amigos sacerdotes, tratou de fundar a Congregação dos Missionários, Filhos do Imaculado Coração de Maria, conhecido como Claretianos. Em 1857, a rainha da Espanha convocou Antônio para voltar a Madrid e teve de obedecer para ser seu confessor. Ele, ligado à monarquia espanhola, teve seu destino mudado. Em 1868, acabou exilado com a rainha em Paris, onde continuou as suas pregações. Em Roma, participou do Concílio Vaticano I, no qual defendeu a infalibilidade do pontífice, a infalibilidade papal. Enfim, refugiou-se no mosteiro de Fontfroide, em Narbona, na França, onde faleceu em 1870. 25 de outubro, sexta-feira, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão brasileiro, aqui no Brasil. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, na atual cidade hoje de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Frei Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, o Frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz, em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo, que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. 26 de outubro, sábado, dia de Santo Evaristo, o quinto Papa da Igreja Católica, o quinto, Santo Evaristo. Evaristo foi sucessor de São Clemente. Segundo Santo Irineu e Eusébio, foi pelo ano 100.
né, ele foi eleito Papa pelo ano 100. Ou, mais exatamente, bispo de Roma, porque nessa época, ao que parece, o termo Papa aplicava-se a qualquer prelado. Foi somente pelo século VI, né, que o título de Papa começou a ser reservado só para o pontífice. Segundo o Liber Pontificalis, Santo Evaristo era grego de Antioquia, como o pai judeu, chamado Judas, que nasceu em Belém. Pela mesma fonte, é declarado mártir, do mesmo modo que 7 ou 9 outros pontífices, sem que se veja a razão nesses diferentes. No exercício de seu pontificado, aparecem 2 lendárias disposições tomadas por ele. A distribuição dos sacerdotes de Roma nos 25 títulos ou igrejas paroquiais da cidade, que teriam sido instituídas por São Cleto. São Pedro já havia estabelecido 7 diáconos. Evaristo decidiu que os diáconos estivessem ao lado do bispo, enquanto este pregava e proclamava o prefácio da missa, para testemunhar, em caso de necessidade, a ortodoxia e também para conferir maior solenidade à celebração. Ano 100 já tinha Santa Missa, vejam bem. Santo Evaristo morreu em 105. Uma tradição muito antiga afirma que ele teria sido mártir da fé durante a perseguição imposta pelo imperador Trajano, e que depois seu corpo teria sido abandonado perto do túmulo do apóstolo Pedro. Embora a fonte não seja precisa, sua morte foi oficialmente registrada no Livro dos Papas, em Roma. E hoje, 27 de outubro, domingo, dia de São Gonçalo de Lagos. São Gonçalo nasceu em Lagos, no Algarve, em Portugal, por volta do ano de 1370, na Idade Média. Ainda jovem, aos 20 anos, tomou o hábito de Santo Agostinho, no Convento da Graça, onde mais tarde tornou-se presbítero da Ordem dos Eremitas. Dedicou-se a uma vida de jejum e de penitências, enquanto aplicava-se às letras e aos estudos. Homem zeloso na vivência da regra religiosa, virtuoso e cheio de pureza. Gonçalo dedicou-se também à pregação, chegando a ser superior de alguns mosteiros da sua ordem. Distinguiu-se também pela sua dedicação em ensinar às crianças e aos incultos os preceitos cristãos. Ele logo se destacou pelo amor ao estudo, embora, por um espírito de humildade, apesar de ter habilidades indiscutíveis, não quis aceitar o ensino em teologia. Tendo se tornado sacerdote, ele era muito apreciado, tanto como pregador quanto pelo cuidado das almas. Antes de falecer, desenvolveu sua atividade incansável nos campos religioso, social e pedagógico, aliviando o sofrimento dos pobres que lhe tinham um afeto filial. O último mosteiro foi o de Torres Vedras, onde morreu em 15 de outubro de 1422, depois de exortar os que viviam com ele, lá no mosteiro, à observância religiosa e para uma vida virtuosa. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica é do site católico cançãonova.com, a gente traz resumido, né? Quem quiser, pesquise aí a vida dos santos. Lembrando que domingo que vem, então, Padre Rafael estará aqui também participando deste quadro, falando um pouquinho de Santo Berto, padroeiro da nossa paróquia. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. O Evangelho de hoje está em Marcos, no capítulo 10, versos 46 ao 52, a cura de Bartimeu. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, ele e os discípulos e também grande multidão, apareceu Bartimeu, mendigo cego, filho de Timeu. Ele estava sentado junto ao caminho.
Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E ameaçavam-no muito para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem confiança, levanta-te, ele te chama. Ele, deitando fora de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Tomando Jesus a palavra, disse-lhe: Que queres que eu te faça? O cego disse-lhe: Senhor, faze que eu recupere a vista. Então disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciar então a reflexão deste Evangelho deste domingo, de São Marcos, né? Evangelho muito bonito, a cura do cego Bartimeu. Vamos ouvir primeiramente a reflexão do Dia a Dia com o Evangelho, né, da editora Paulus, a liturgia diária do programa Minutos do Evangelho, assinante esse material da Igreja Católica. Muito bem, vamos ouvir então. O cego representa os discípulos, que não sabem quem é Jesus, não compreendem o seu projeto. De fato, eles querem manter uma sociedade em que imperam a desigualdade e a opressão. Jesus lhes fala de entregar a vida. Eles, porém, discutiam quem dentre eles seria o maior no reino. O mendigo quer sair da sua marginalidade. É isso que ele pede. Se dependesse da ajuda dos que estavam ao redor de Jesus, na verdade o homem permaneceria no seu estado deplorável, né? Cego e mendigo. E insensibilidade, falta de solidariedade, mas o próprio Jesus o chama e lhe devolve a visão. O gesto de jogar fora o manto significa que ele abandona seu passado, quer vida nova. Uma vez livre das amarras que o paralisavam, que seria a mendicância, né, e a cegueira, uma coisa ligada na outra, ele decide seguir Jesus no caminho para Jerusalém. Aí eu pergunto, que tipo de cegueira atrapalha a nossa caminhada na vida de fé? E o nosso manto? Quando é que nós vamos jogar fora? Então bem, continuando com a reflexão, agora é a vez de nós ouvirmos um pouquinho o catecismo da nossa Santa Igreja, né? O que ele fala sobre esse evangelho de hoje. Vamos falar um pouquinho do tema onde Jesus atende à oração. Jesus atende à oração que lhe é feita, né? E a gente vê isso em muitos textos, né, dos evangelhos que contam a história de Jesus, que as pessoas fazem os pedidos a Jesus e ele atende. Vamos lá. Parágrafo 26, 16. A oração a Jesus já foi sendo atendida por ele durante o seu ministério, mediante os sinais que antecipam o poder da sua morte e ressurreição. Jesus atende à oração da fé expressa em palavras do leproso, de Jairo, da cananeia, do bom ladrão, ou até mesmo feita em silêncio, dos que trouxeram o paralítico, entraram pelo teto, da hemorroíça, que lhe tocou as vestes, e as lágrimas e o perfume da pecadora. A súplica premente dos cegos, aí vamos ao texto de hoje, Filho de Davi, tem piedade de nós, ou Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim, que o Bartimeu fala, né? Ela foi retomada na tradição da oração a Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de mim, pecador. Seja a cura das doenças ou o perdão dos pecados, Jesus responde sempre à oração de quem lhe implora com fé. E ele diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Continuando, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui, né? Santo Agostinho, ele resume admiravelmente as três dimensões da oração de Jesus. Sendo o nosso sacerdote, Jesus, ele ora por nós.
sendo a nossa cabeça, cabeça da igreja, Jesus, ele ora em nós. E sendo o nosso Deus, que Jesus é Deus, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a ele nós oramos. Reconhecemos, pois, nele a nossa voz e a voz dele em nós. Santo Agostinho falou isso. Parágrafo 548. Os sinais realizados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, sem dúvida. Convidam a crer nele, com certeza. Os judeus não acreditaram. Aos que se lhe dirigem com fé, concede-lhes o que pedem, quando pedem com fé. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que faz as obras do seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus, mas também podem ser ocasião de queda. Eles não pretendem satisfazer a curiosidade nem desejos mágicos, os milagres de Jesus, né? Apesar de os seus milagres serem tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns, os judeus, né? Chega mesmo a ser acusado de agir pelo poder dos demônios, acusação feita também pelos poderosos da época, né? Parágrafo 549, o pecado que cega. O pecado cega, né? Ao libertar certos homens dos males terrenos, como a fome, a injustiça, a doença e até mesmo a morte, Jesus realizou sinais messiânicos. No entanto, ele não veio para abolir todos os males deste mundo, não, mas para libertar os homens do mais grave de todas as escravidões, que é a escravidão do pecado, que os impede de realizar a sua vocação de filhos de Deus e é a causa de todas as servidões humanas, né? Verdade, é o pecado que destrói tudo, né? E nos leva à escravidão, né? Jesus vem libertar do pecado. Parágrafo 2668, e daí a gente encerra, né, a reflexão de hoje. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetida por um coração humildemente atento. Não se dispersa no mar de palavras, mas guarda a palavra e produz fruto pela constância. E é possível, e em todo o tempo, inclusive nos nossos dias de hoje, porque não constitui uma ocupação a par de outra, mas é a ocupação única, a de amar a Deus, que anima e transfigura toda a ação em Cristo Jesus. Por clamar a Jesus é que o cego foi curado. Nós também devemos clamar ao Filho de Davi, que nos cure da cegueira em que vivemos, a cegueira do pecado e escraviza. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. Nos últimos programas falamos a respeito de uma virtude principal, ao qual nos guia, uma virtude cardeal, que era a prudência. Hoje vamos falar de uma virtude que também é muito importante e ela ajuda a prudência a nos guiar ao caminho do céu com segurança. Hoje vamos falar sobre a virtude da justiça. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1807, diz o seguinte: a justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. A justiça para com Deus chama-se virtude de religião. A justiça em relação aos homens nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. Repare a seguinte frase: a harmonia que promove a equidade, a igualdade, em prol das pessoas e do bem comum. É importante gravar isso. As duas situações têm que estar em harmonia. O homem justo, tantas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela habitual correção de seus pensamentos
e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Então a justiça vai agir em nossas vidas em duas situações. Na correção dos nossos pensamentos, às vezes podemos estar equivocados em determinada situação, mas através da virtude da justiça ela vai corrigir os nossos pensamentos, e pela retidão da sua conduta para com o próximo. Praticamente é o mesmo dizer de o que é certo, tanto para a gente quanto para o próximo. A justiça funciona literalmente como uma balança, onde ela tem que ser equilibrada, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mas sim de uma maneira igual. É comentado sobre a justiça também na passagem de Levítico, capítulo 19, versículo 15. Vamos ver o que diz. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Fica bem claro a virtude da justiça e a sua importância nas nossas vidas. E para concluir, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1836, resume esta situação de uma maneira bem simples. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Vamos sempre pedir a Deus em nossas orações para que Ele mantenha as nossas virtudes sempre no sentido de nos levar à vida eterna. É com muita oração, fé e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo e a tudo que Ele nos passou, que as virtudes vão florescer em nossa vida e vão nos levar ao reino do céu por um caminho mais seguro. Obrigado a todos e até a próxima. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim profissão de fé. Começamos a adentrar no terceiro artigo, que concept est de Spiritus Sanctus naxitus ex Maria Virginia, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Ora, vimos que o Espírito Santo concebeu no ventre de Maria em conjunto com o restante da Trindade, pois todos os três elementos da Trindade operam junto, mas é atribuído ao Espírito Santo pelo amor, o amor que Nosso Senhor tem por nós, né? O amor em querer nos salvar da tirania de Satanás, ele desceu e se fez carne por nós. Bom, para começar, Jesus Cristo, com as suas duas naturezas, como ele se fez homem, se fez carne, como bem falamos, foi concebido uma alma para ele. Nosso Senhor possui uma alma humana, né? E o Espírito Santo, ao conceber no ventre de Maria, assim como os raios solares ultrapassam a superfície do vidro sem causar nenhum dano à superfície do vidro, desta mesma maneira, em termos de analogia, é claro, o Espírito Santo, com sua luz, adentrou o ventre de Maria e iniciou a concepção de Nosso Senhor no ventre dela, né? Portanto, podemos tirar desse pressuposto que, com essa condição, Maria, então, não teve relações sexuais. Foi concebida pelo poder do Espírito Santo sem sequer ter penetração ou algum dano na sua virgindade, né? Tanto no momento da concepção como no momento do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, daí se extrai o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Nossa Senhora permaneceu virgem pelo resto do seu período aqui na Terra e lá no céu, obviamente, também.
E também Nossa Senhora, para receber Jesus Cristo pelos méritos de Deus, Nossa Senhora, para receber Nosso Senhor Jesus Cristo, foi, como é que se diz, retirada da herança do pecado original. O pecado original, a partir de Adão, se propaga por gerações e gerações, e a gente elimina o vínculo do pecado original no batismo, mas a ferida, a tendência, a inclinação ao mal continua. Mas Maria Santíssima não teve esse vínculo. Foi cortado o vínculo do pecado original no momento da sua concepção, quando ela foi concebida por seus pais e mães, no ventre de sua mãe. Ela não tinha o pecado original como a gente tem. Portanto, ela foi concebida sem pecado, é imaculada. Então ela é virgem perpétua, é imaculada, incorrupta. Então ela é o receptáculo perfeito para receber Nosso Senhor Jesus Cristo. E assim foi feito. Em seu ventre nasceu o Nosso Senhor do ventre de Nossa Senhora. E como diz as Escrituras, da descendência de Davi, pois Maria era da descendência de Davi, né? Claro que houve muitos erros, né? Houve pessoas que alegaram que Jesus Cristo era uma projeção holográfica, então não nasceu do ventre de Maria. Houve aqueles que disseram que Maria teve relação conjugal com José e Jesus seria filho de José, mas isso também não é verdade. Houve erros dizendo que ele é apenas uma criatura, como a gente já mencionou, que só teve um grande mérito pelo seu exemplo, foi considerado filho de Deus, mas que na verdade não era. Não, isso tudo é errado. Nós, como católicos, devemos acreditar que de fato o mistério operou o milagre e concebeu no ventre de Maria, o Espírito Santo concebeu no ventre de Maria Nosso Senhor, e ele foi criado a partir do sangue da Maria Santíssima. E tudo isso acontece graças ao grande sim de Maria. Portanto, que possamos pedir para Maria agradecer primeiro pelo sim que ela deu para o nosso Salvador, para ele poder nos salvar da tirania de Satanás, e que rogamos por ela para que ela nos ensine a como receber melhor Jesus Cristo em nossa alma, fazer dele a nossa morada, certo? Eu desejo a todos um bom domingo, um ótimo fim de semana. Pace in Domini omnibus, para a paz do Senhor para todos. Amém. A agenda da Paróquia Santo Huberto, aqui de Ibirama, vamos falar dela agora, no último quadro do nosso programa Minutos do Evangelho, este domingo, 27 de outubro. Vamos falar toda a agenda, né, e todos os compromissos, mas não deixem de seguir as redes sociais da nossa paróquia, no Facebook, né, Paróquia Santo Huberto, no Instagram, tem no Twitter, no X, agora voltou, né, tá lá também. E temos também o grupo da Pastoral da Comunicação de WhatsApp, né? Peço aí para as lideranças, quem não está participando ainda, e o link para entrar no grupo. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje, a gente está divulgando também nessas redes sociais, nessas mídias sociais, vai estar sempre lá. Começamos a falar de terça-feira, 29 de outubro, 19h30, né, 7h30 da noite, na Igreja Bom Jesus, teremos o Terço dos Homens, né, lá na igreja do bairro Bela Vista e Progresso. 30 de outubro é quarta-feira, também 19h30, missa na Igreja Matriz Santo Huberto, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quinta-feira, 31 de outubro, o último dia do mês, né, 19h, acontece a adoração ao Santíssimo Sacramento na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalbergia. Vamos para novembro, dia 1º de novembro, é uma sexta-feira, primeira sexta-feira de novembro, também é dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Mas nós teremos aí o início, né, do grande novenário em honra a Santo Huberto, né, que dia 3 de novembro é dia de Santo Huberto. Então começa dia 1º de novembro, 6h30 da tarde, na Igreja Matriz Santo Huberto, então a abertura do solene novenário a Santo Huberto, que vai do dia 1º a 9 de novembro, então todo dia
vai ter uma novena do novenário. Vamos para sábado, dia 2 de novembro, é dia de finados, né? Padre Rafael estará fazendo bênção nos cemitérios aqui da paróquia. Vai ser divulgado, né? Estará sendo divulgado pela Pascom, o cronograma dessas bênçãos nos cemitérios com horário e tudo certinho, né? Vamos lá, sábado também, dia 2 de novembro, às 7 da noite, na Igreja Matriz Santo Huberto, novenário, né? O segundo dia da novena de Santo Huberto do novenário. Para domingo, então, 3 de novembro, dia de Santo Huberto, 8 da manhã, a missa dominical na Igreja Matriz. Domingo também, 3 de novembro, 10 horas da manhã, missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras. Verá lá também a bênção do cemitério. Encerra o domingo, 19 horas, né, na Igreja Matriz, dia 3 de novembro, com o terceiro dia da novena do novenário a Santo Huberto. E assim segue, né, o novenário. No dia 2 de novembro, bênção dos cemitérios. Então, às 7 horas da manhã, Padre Rafael estará fazendo a bênção no cemitério municipal aqui de Mirama. Às 8 da manhã, ele estará no cemitério do Novo Estetim, lá da Igreja São João Batista, né? Lá às 8 da manhã, no cemitério. 10 da manhã, São Pedro e São Paulo, né? Ele vai para Dalberja. Lá ele vai fazer Santa Missa, às 10 da manhã, e depois a bênção do cemitério da comunidade. 3 horas da tarde, no dia 2 de novembro, ele vai para a comunidade do São Rafael, abençoa lá o cemitério e faz Santa Missa. 5 da tarde, ele vai para a Igreja São Miguel, da Serra São Miguel, faz Santa Missa e a bênção do cemitério. Estaremos divulgando isso também, né? Lembrar também, está disponível aí para quem quiser, a ação Entre Amigos da grande festa em honra ao padroeiro Santo Huberto. Todas as lideranças da paróquia têm aí para distribuir. Falar do dia 30 de outubro, na quarta-feira, teremos a missa, né? Já falei, mas também será uma missa de ação de graças pela vida da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Ibirama, né? Outubro Rosa, né? Na Igreja Matriz. Então, às 7h30 da noite, missa de ação de graças, acertado isso aí com a Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Ibirama, uma entidade que faz muito aí pelas pessoas com câncer. Também falar do dízimo. Falar do dízimo. Dízimo é partilha. O dízimo é fruto de uma decisão amadurecida pela reflexão, uma decisão que persiste enquanto for alimentada e renovada pela fé. Ninguém dá o que não tem. Por isso, a generosidade, aliada ao senso de gratidão, devem estar enraizadas no coração do cristão que se dispõe a ser dizimista. Se estiverem ausentes a gratidão e a generosidade, ninguém conseguirá assumir o dízimo como um compromisso que seja fiel e de participação efetiva na vida da comunidade. E lembre-se, para dar dinheiro, você só precisa ter dinheiro. Para dar a oferta do dízimo, você precisa ter fé. Programa Minutos do Evangelho, aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, em 2 horários, ao meio-dia, com reprise às 7 da noite. E aos domingos o programa começa ao meio-dia. Mas estamos também na Rádio 89.9 FM, a Rádio Belos Vales, da Rede Vale Norte de Comunicação, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã. Então, amanhã de manhã tem programa já às 6 da manhã, depois meio-dia e depois às 7 da noite, na Rádio Comunitária. Às 6 da manhã, Rádio Belos Vales. Programa Minutos do Evangelho, uma realização da Pastoral da Comunicação, a PASCOM, da Paróquia Santo Huberto. Encerrar a oração ao santo do dia de hoje. Querido São Gonçalo, amante das artes e da música, dai aos artistas o dom de expressar a Deus através de seus trabalhos. Inspirais novos compositores e músicos para a Igreja, para que Jesus encontre espaço nos corações mais endurecidos. São Gonçalo de Lagos, rogai por nós.
E a bênção final é do Padre Rafael, né, nos desejando uma semana abençoada para todos nós. Depois da bênção, tem aí uns convites que o Padre ainda vai fazer, né, e tem também a música final. Uma boa semana para todos nós. Nos encontramos amanhã, 6 da manhã, Rádio Belos Vales, meio-dia, Rádio 87.9 FM. Olá, meus queridos, eu sou o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia Santo Berto de Ibirama. Eu tenho a alegria de ter aqui comigo a Leila, que é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer, e nós dois estamos aqui para fazer um convite muito especial para você. O mês de outubro, o Outubro Rosa, está se encerrando, e no próximo dia 30, às 19h30, aqui na Matriz de Santo Berto, nós teremos uma missa muito especial, de ação de graças pelo Outubro Rosa, de ação de graças pelo dom da vida, e acolhemos todos vocês para celebrar junto com a Rede Feminina esse movimento tão bonito e tão importante na nossa sociedade, né, Leila? Sim, esperamos todos na nossa celebração, sejam todos bem-vindos. Até mais, meus queridos, um grande abraço para vocês. Olá, meus queridos, eu sou o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia Santo Berto, em Ibirama, e através desta mensagem me dirijo a vocês para convidá-los para os festejos do nosso amado padroeiro Santo Berto. Esse ano teremos a novena solene, que terá início no dia 1º de novembro, com a carreata saindo do Corpo de Bombeiros às 18h30, trazendo a imagem histórica de Santo Berto, e em seguida às 19h30, no dia 1º de novembro, aqui na Matriz de Santo Berto, nós teremos o primeiro dia do novenário. Todos os dias nós teremos a bênção do Santíssimo, a comunhão eucarística, e o CPC vai preparar com todo carinho, em várias dessas ocasiões, deliciosas guloseimas aí pra gente, que eles farão com todo carinho no nosso salão paroquial para te receber tua família, receber teus amigos. Nós vamos celebrar nosso glorioso Santo Berto. Nos dias da semana, a novena será às 19h30 e nos sábados e domingos, a novena será às 19 horas. Temos várias presenças já confirmadas e toda a nossa Ibirama, e você, querido amigo de todas as partes, também é convidado a celebrar conosco o grande, o glorioso Santo Berto. Só existem 2 igrejas de Santo Berto em todo o continente. Uma está aqui em Ibirama e a outra lá no Canadá. Então a nossa novena é a única novena de Santo Berto em língua portuguesa, hein? É um momento único e especial. Vamos passar toda a história do nosso padroeiro, colher suas graças. O Exército já confirmou a presença no dia 9 na procissão com a banda do Exército. Teremos um destacamento do Exército que virá também para honrar o nosso padroeiro, e todos os profissionais da nossa cidade, todas as pessoas de todas as idades farão parte desse momento único e tão especial. Nós te aguardamos aqui. Se você não puder vir, você vai fazer muita falta junto de nós. Por isso, vamos unir nossa família e vamos rezar todos esses dias juntos, em honra ao nosso glorioso Santo Berto. Desde já, meu abraço grande a você, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.